se eu te dissesse que o universo em que vivemos pode não ser o único? Já imaginou um lugar onde existem versões alternativas de você, vivendo realidades completamente diferentes? Os universos paralelos, tão explorados em filmes e séries, podem ser mais do que ficção. Eles são uma possibilidade que a ciência está começando a considerar seriamente. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Daniel e este é o Mente Ativa. Ficção científica e o multiverso. Os universos paralelos sempre foram um terreno fértil para a ficção científica. Desde filmes como Doutor Estranho e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, até séries como Rick and Morty, a ideia de realidades alternativas encanta o público com possibilidades aparentemente infinitas. Nessas histórias, universos paralelos podem ser mundos onde pequenas escolhas criam grandes diferenças ou lugares tão estranhos que desafiam nossa compreensão. Mas por que essas histórias nos fascinam tanto? Talvez seja porque elas nos permitem imaginar e se? E se tivéssemos tomado outra decisão? E se as regras do nosso universo fossem completamente diferentes? Essas narrativas capturam nossa curiosidade e nosso desejo de entender o desconhecido. O mais interessante é que, embora essas histórias sejam fantasiosas, muitas delas se inspiram em conceitos reais da física moderna. Cientistas estão começando a explorar as possibilidades de que os universos paralelos podem existir. E algumas teorias sugerem que o multiverso pode ser muito mais do que pura ficção. Essa conexão entre ficção científica e ciência real é um dos motivos pelos quais a ideia de multiverso continua a crescer, tanto na imaginação popular quanto no mundo acadêmico. Mas até que ponto essas ideias têm fundamento científico? Teorias científicas sobre o multiverso. Quando a ciência entra em cena, o multiverso deixa de ser apenas uma ideia fictícia e se torna uma hipótese intrigante. Uma das teorias mais conhecidas é a do multiverso inflacionário, que surge da ideia de inflação cósmica. Após o Big Bang, o universo passou por uma expansão incrivelmente rápida, e alguns cientistas acreditam que isso pode ter criado múltiplos bolsões de realidade, cada um com suas próprias leis físicas. Em essência, o nosso universo seria apenas uma bolha em um oceano infinito de outros universos. Outra teoria fascinante vem da física quântica, a interpretação de muitos mundos. Segundo essa ideia, para cada decisão ou evento que acontece, o universo se divide em diferentes versões, criando novas realidades onde escolhas alternativas foram feitas. Imagine que você escolheu um caminho para a sua vida. Em outro universo, há uma versão de você que tomou uma decisão completamente diferente. Embora essa teoria ainda não tenha evidências concretas, ela ressoa profundamente com o conceito de multiverso popularizado pela ficção. A teoria das cordas também oferece uma visão sobre o multiverso. Nesse modelo, o universo que conhecemos pode ser apenas uma das muitas realidades existentes em dimensões extras. Essas dimensões estão além da nossa capacidade de percepção, mas podem abrigar universos inteiros que coexistem com o nosso sem que possamos interagir com eles. Essas teorias, embora diferentes, compartilham um ponto em comum. Elas expandem nosso entendimento sobre o cosmos e abrem portas para possibilidades que desafiam nossa imaginação. Mas mesmo com essas ideias fascinantes, ainda não temos provas concretas de que o multiverso existe. O que essas teorias nos mostram, no entanto, é que a ciência moderna está explorando o multiverso com seriedade e criatividade. Como isso impacta a nossa realidade? A ideia de que possam existir universos paralelos não é apenas fascinante. Ela também nos leva a profundas reflexões sobre quem somos e como vivemos nossas vidas. Imagine que existem versões alternativas de você vivendo em outros universos. Isso significa que, para cada escolha que você faz aqui, outra versão de você faz uma escolha diferente lá. Essa ideia nos obriga a pensar sobre o impacto das nossas decisões e como elas moldam a nossa percepção de identidade e realidade. Além disso, o conceito de multiverso redefine o que entendemos como realidade. Estamos acostumados a acreditar que o que vemos e vivemos é tudo o que existe. Mas, se os universos paralelos forem reais, isso significa que nossa realidade
é apenas uma entre inúmeras outras possibilidades. Essa ideia não apenas expande nosso entendimento do cosmos, mas também nos ajuda a questionar nossos próprios limites e como nos conectamos com o universo. O multiverso também desperta nossa curiosidade natural. Ele nos lembra que, apesar de todo o progresso científico, ainda há muito mais a ser descoberto. E é exatamente essa curiosidade que impulsiona a humanidade a explorar, questionar e aprender. Por mais que a ideia de universos paralelos pareça distante de nossa experiência cotidiana, ela também nos mostra o quão vasto e surpreendente o cosmos pode ser. Com tantas implicações filosóficas e científicas, é natural perguntar: até que ponto essas teorias podem ser comprovadas? E será que um dia conseguiremos interagir com esses outros universos, caso eles existam? Essas questões nos conduzem ao próximo ponto: ficção ou realidade? Os universos paralelos ainda habitam a fronteira entre ciência e imaginação. Por um lado, as teorias científicas, como a inflação cósmica e a interpretação de muitos mundos, oferecem bases matemáticas que tornam a ideia plausível. Por outro, a ausência de evidências diretas mantém o multiverso no campo da especulação. Afinal, como podemos observar ou medir algo que, por definição, está fora do nosso universo? A ciência avança a passos lentos, mas firmes. Tecnologias futuras podem abrir novas possibilidades para investigar o multiverso. Telescópios mais poderosos, como o James Webb, já estão revelando segredos do universo primordial, o que pode ajudar a refinar as teorias sobre a inflação cósmica. Experimentos em física quântica também continuam a desafiar nossas noções de realidade, deixando a porta aberta para descobertas revolucionárias. Enquanto isso, o multiverso permanece como uma ideia que inspira tanto cientistas quanto sonhadores. Mesmo sem provas concretas, ele desafia nossa visão de realidade e nos faz questionar: o que mais pode existir além do que conseguimos ver? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas o multiverso, como conceito, já cumpre seu papel de expandir os limites da nossa imaginação. E, enquanto a ciência continua a explorar essas possibilidades, a ficção científica mantém viva a chama da curiosidade. Filmes, séries e livros nos permitem sonhar com universos paralelos, alimentando nossa criatividade enquanto aguardamos as respostas da ciência. No final, talvez a linha entre ficção e realidade seja mais tênue do que imaginamos. Conclusão. Ao longo deste vídeo, exploramos o fascinante conceito de universos paralelos, desde suas raízes na ficção científica até as teorias científicas que tentam torná-lo plausível. O multiverso, embora ainda um mistério, nos mostra que o cosmos pode ser muito mais vasto e complexo do que jamais imaginamos. Seja na inflação cósmica, nas interpretações da física quântica ou nas dimensões extras sugeridas pela teoria das cordas, a possibilidade de universos paralelos nos desafia a olhar além do que conhecemos. É claro que queremos conferir a sua opinião nos comentários sobre este assunto. Abordar a possibilidade de multiversos é algo que está em alta e todo mundo consegue ter sua percepção daquilo que pode ser esta outra realidade. E se você quiser ajudar o nosso canal neste início de trajetória, eu te faço dois convites. O primeiro, é claro, é pedindo para você clicar no like e se inscrever no canal, pois isso ajuda no engajamento dentro da plataforma. O segundo é um convite para você conferir este vídeo sobre o que existia antes do Big Bang. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.